Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História é um áudio que trata de forma simples de acontecimentos históricos. E o Tempo de História de hoje vai tratar sobre a independência das 13 colônias. A independência das 13 colônias, mais conhecida como independência dos Estados Unidos, também pode ser chamada de Revolução Americana. No áudio anterior, estava tratando sobre o Iluminismo, que foi aquele movimento de ideias baseado no uso da razão, aonde se propôs mudanças na estrutura do antigo regime. O iluminismo, os filósofos iluministas entenderam que determinados aspectos do antigo regime não eram bons e propuseram teorias para substituir o que acontecia naquele momento. O iluminismo, então, como um movimento de ideias que tinha como lema a liberdade, a igualdade e a fraternidade, acaba inspirando várias revoluções, o que o historiador Eric Hobsbawm chama de a Era das Revoluções. Então, primeiro surgem as ideias que vão inspirar as pessoas a fazerem grandes mudanças. Lembrando que eu chamo a atenção dos meus alunos que sempre quando a gente usa a palavra revolução, história significa uma grande mudança. Então, o iluminismo leva as pessoas a fazerem essas grandes mudanças. Geralmente, quando a gente fala de revolução influenciada pelo iluminismo, as pessoas pensam logo na Revolução Francesa. E isso pode até ser uma questão de Enem, uma questão de vestibular. Por quê? A Revolução Francesa foi uma grande revolução que durou 10 anos e ela tem um caráter mais político. Mas ela não foi a primeira revolução influenciada pelo iluminismo. Se a gente for pensar cronologicamente, a primeira revolução influenciada pelos ideais iluministas foi a independência das 13 colônias, ou Revolução Americana, que datou de 1776. Já a Revolução Francesa é de 1789. Então, cronologicamente, a Revolução Americana ela veio antes da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa não teve como influenciar a Revolução Americana. Para a gente entender como os Estados Unidos surgiram, como foi a independência das 13 colônias, é importante a gente retroceder um pouquinho na história e entender como eram os Estados Unidos antes da Revolução. É importante a gente pensar que os Estados Unidos foram colônia da Inglaterra, eles sofreram colonização inglesa. E primeira coisa, quando a gente fala das 13 colônias inglesas na América, é importante a gente entender que essas 13 colônias elas eram só um trecho, uma faixa do território que hoje formam os Estados Unidos, banhado pelo Oceano Atlântico. As 13 colônias não tinham a dimensão continental que os Estados Unidos têm hoje. Eles eram só uma extensão de terra na parte oriental dos Estados Unidos, na parte leste dos Estados Unidos, banhado pelo Oceano Atlântico. As 13 colônias eram New Hampshire, Nova York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pensilvânia, Nova Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Essas 13 colônias, então, elas eram divididas em 3 grupos: colônias do Norte, colônias do Centro e colônias do Sul. Só que desses 3 grupos, a gente pode subdividir em 2 grandes grupos. As colônias do Norte e Centro tinham características parecidas, diferentes das colônias do Sul. As colônias do Norte e Centro a gente pode caracterizar, de um modo mais geral, como colônias de povoamento, diferente das colônias do Sul, que tinham características de colônias de exploração. Quando a gente fala de colonização de povoamento, seria mais aquela colonização aonde os colonos migram para o território colonizado e eles têm o ideal de desenvolver aquele território. Eles, na verdade, vão criar um novo lugar onde eles vão considerar uma nova casa, um novo lar. Então, a ideia é promover o desenvolvimento daquele território. Já as colônias de exploração, que foi, por exemplo, a colonização que o Brasil teve, o Brasil foi uma colônia de exploração de Portugal, a ideia principal é que aquela colônia complemente a economia do país colonizador, da metrópole. Então, a ideia é extrair o máximo de recursos possíveis, o máximo de riquezas possíveis para complementar a economia da metrópole, do país colonizador. Lembrando que, nesse momento de colonização, a grande maioria dos países europeus que colonizaram a América, eles tinham como política econômica o mercantilismo. Então, uma das ideias do mercantilismo é você ter uma balança comercial favorável, fazer com que
os colonos comprem produtos do país colonizador. Outra característica é o metalismo, a acumulação de metais preciosos. Então, a ideia é sempre fazer com que a colônia de exploração complemente a economia do país colonizador. Então, se explora os recursos que a colônia pode prover em relação ao país colonizador. Agora, as colônias do Norte e Centro, então, colônias de povoamento. Então, as características dessa colonização. Lá eram encontradas pequenas e médias propriedades, policultoras, ou seja, vários produtos sendo cultivados ao mesmo tempo, numa mesma propriedade, com trabalho livre, muitas vezes familiar. A própria família cultivava essa pequena propriedade e também havia existência de pecuária e também de manufatura, que não é um produto industrializado, mas você já tem uma produção feita com maquinários bem simples para a produção, como por exemplo tecidos. E principalmente a produção, tanto agrícola quanto a manufatura, quanto a pecuária, é para atender o mercado interno da colônia. Já nas colônias do sul, que tiveram uma colonização de exploração, as características são de grandes propriedades monocultoras, ou seja, chamadas plantations, as plantações. E o que seriam esses grandes latifúndios? Grandes latifúndios são grandes fazendas. Monocultoras, cultura, cultivo. Então, um único produto era cultivado em toda a extensão da fazenda. No caso das colônias do sul, principalmente eram fazendas de algodão e também de tabaco. Já a mão de obra era uma mão de obra escrava africana. E a produção era para atender o mercado externo, era para exportação. Abrindo um parênteses aqui, é importante a gente reter essas informações das colônias do norte e centro, que são diferentes das colônias do sul, porque essa diferença ela vai permanecer mesmo após a independência, e essas diferenças somadas com a questão escravista, ela vai figurar o panorama aonde explode a Guerra Civil Americana, também chamada Guerra de Secessão, a Guerra de Separação. Então é importante a gente reter essa informação das diferenças das 13 colônias, porque elas vão se acentuar e vão motivar a Guerra Civil Americana. Mas a Guerra Civil Americana é tema de um outro áudio do Tempo de História. Por enquanto, eu vou ficando por aqui e ouça a Independência das 13 Colônias, parte 2, aonde a gente vai continuar conversando sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Inscreva-se no canal Tempo de História do YouTube e siga Tempo de História, a página no Facebook e a conta no Instagram. Até a próxima!